Saudações, meus amigos! Aqui estamos para mais um episódio do nosso quadro Snippets e hoje vamos falar de arquitetura de software nativa na nuvem. E para isso temos a pergunta de hoje. Carlos Diego, microserviços são sempre a melhor escolha ou sistemas monolíticos ainda fazem sentido? Essa é uma discussão que eu particularmente acho bastante interessante, que ganhou ares, de novela mexicana no ano retrasado, em 2023, quando foi anunciado aí que a Amazon Prime havia convertido parte dos seus microserviços em monolíticos e que essa conversão havia gerado uma redução de 90% dos custos, ou seja, uma economia significativa. E aí, assim como essa matéria aí que vocês veem, eu gosto dos comentários, os comentários aqui sempre muito bons aqui. Obrigado por postar, eu sempre falei isso, é incrível como modinhas sem sentido pegam. O outro aqui, meio que tira o hype. Qualquer um que tem um site de 2 páginas cria 3 microserviços para 4 clientes por dia. Enfim, a questão, pessoal, é de que discussões como essa são comuns não apenas na tecnologia, mas a gente vê isso em todas as esferas da sociedade. A gente adora uma dicotomia, adora o bom e o ruim, o claro e o escuro, ou seja, a gente adora uma discussão com extremos. O fato é que a arquitetura de software, gente, é engenharia na prática, certo? Ou seja, no fundo nós não estamos construindo nada sob uma perspectiva do que é o melhor. A gente está construindo sobre a perspectiva do que é melhor possível. Em processos de arquitetura, pessoal, e a gente não vê isso apenas na engenharia de software, a gente vê isso em outras engenharias. No fundo, a gente vai ter o que nós vamos discutir no nosso quadro Maravilhas da Computação. Quando eu falar das 3 leis fundamentais da computação, é que no fundo o que nós estamos fazendo em arquitetura é trade-off, nós estamos fazendo compensações. A arquitetura ideal ela é impossível. A discussão que nós estamos fazendo é sempre como eu consigo construir uma arquitetura que seja adaptável. O grande desafio da engenharia de software, sob uma perspectiva de arquitetura de software, é como eu consigo adaptar. Isso porque, diferente de outras engenharias, a única certeza que nós temos na engenharia de software é que os requisitos vão mudar. Então, diferente do que nós vemos, por exemplo, na engenharia civil, onde nós estabilizamos os requisitos para construir, por exemplo, as fundações dos nossos prédios, na engenharia de software isso não é possível. Porque no momento em que nós estabilizamos um requisito e a gente constrói uma arquitetura para atender aquele requisito, invariavelmente esses requisitos mudam. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo não é mirando na melhor arquitetura, mas sim na melhor arquitetura possível. Ou seja, uma boa arquitetura é aquela que permite que mudanças sejam realizadas com o mínimo de impacto possível. Mas vamos aprofundar um pouco na discussão sobre por que essa conversão de microserviços do Amazon Prime gerou tanta discussão ao ponto de se questionar, será que microserviços ainda servem para a engenharia de software? Eu gosto de trazer esse livro, e esse inclusive é uma referência que eu sempre faço nas minhas aulas, tanto de arquitetura de software quanto de fundamentos de computação em nuvem, que é o Microserviços Prontos para Produção, da Susan Fowler. E tem essa frase aqui que é muito legal: é incrivelmente difícil identificar as áreas e componentes essenciais que devem ser transformados em microserviços quando uma empresa está nos estágios iniciais. As aplicações em empresas novas não têm muitos recursos, nem têm muitas áreas separadas de funcionalidades que possam ser divididas adequadamente em microserviços. E o que é que a gente vê nessa afirmação, pessoal? Quando a gente vai falar, especialmente de aplicações que estão em estágios iniciais, a abordagem que por vezes é utilizada para modularizar a aplicação, e aí quando eu falo de modularizar, não lê-se necessariamente sob uma perspectiva arquitetural, lê-se sob uma perspectiva funcional mesmo. A gente modulariza ela normalmente relacionando contextos de domínios de negócio. Então, inclusive, o Domain Driven Design aí, do Eric Evans é talvez a publicação mais célebre nesse tema de design orientado a domínios. O fato é que quando a gente olha para a arquitetura, pessoal, apenas olhar sobre a perspectiva de domínios de negócio, por vezes não vai ser suficiente para entender a necessidade real de uma aplicação e a necessidade real de cada um desses domínios. E existe uma razão pela qual nós modularizamos ou organizamos as nossas aplicações dessa forma. Em 1967, pessoal, Melvin Conway trouxe o que nós chamaríamos na engenharia de software de a lei de Conway. O que é que essa lei descreve? Que a estrutura de um sistema espelha a forma como as pessoas que o projetam se comunicam.
A comunicação e a colaboração entre equipes afetam diretamente a organização do sistema ou produto, e a estrutura técnica de um sistema reflete os limites sociais da organização que o produziu. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma arquitetura monolítica, o que a gente observa é que ela vai ser encapsulada necessariamente sob a perspectiva da estrutura de comunicação daquela organização. Ou seja, a gente reproduz os silos, os contextos, geralmente de negócio, que também refletem as estruturas de comunicação das empresas. O que acontece, pessoal, é que na medida em que as aplicações vão evoluindo, elas vão gerando necessidades diferentes do que puramente a modularização sob uma perspectiva de domínio. Então, por exemplo, trazendo aqui essa imagem, como vocês podem ver, nós temos em uma aplicação diferentes domínios de negócio. Acontece que esses diferentes domínios de negócio vão ter necessidades distintas nos diferentes requisitos não funcionais de uma aplicação. Então, por exemplo, eu vou ter num módulo de Analytics uma demanda diferente, por exemplo, em Performance, ou no módulo de relatório, uma demanda diferente em dados. Então, o que é que a gente observa? Que apenas modularizar, apenas definir uma arquitetura sob a perspectiva de domínio de negócio não é suficiente. A gente observou de que há necessidades legítimas em performance, em segurança, em disponibilidade, em escalabilidade, em diferentes módulos, em diferentes blocos das aplicações, o que é muito difícil de se identificar em estágios iniciais. Então é por isso que a Fowler comenta de que em estágios iniciais, dificilmente uma aplicação ser arquitetada sob uma perspectiva de microserviço vai ser mais eficiente. Isso porque apenas olhar pela perspectiva de domínio não vai ser suficiente para entender esses demais aspectos relacionados tipicamente a uma arquitetura de software. E aí é quando a gente observa de que na conversão de uma aplicação monolítica para microserviço, onde nós vamos ter, por exemplo, estruturas de times diferentes, nós vamos ter infraestruturas diferentes, vamos ter requisitos não funcionais sendo atendidos de uma perspectiva diferente, existe naturalmente uma inversão da lei de Conway. Ou seja, as estruturas organizacionais agora precisam se adaptar à arquitetura do software. E aí é onde entra, por exemplo, o aumento do custo. Seja o custo na infraestrutura, seja o custo nas pessoas. Por quê? Porque aquilo que antes era encapsulado em contextos de domínio, agora a gente está encapsulando em contextos de arquitetura, em contextos de requisitos não funcionais. Ou seja, a gente cria uma maior dispersão na nossa aplicação. O fato, pessoal, é que dificilmente em decisões de engenharia, especialmente de arquitetura de software, nós vamos ter modelos ideais. Nós estamos fazendo compensações o tempo todo, nós estamos fazendo compensações incrementais, como diria Thomas Sowell, a quem eu referencio agora nesse momento, falando sobre o valor das coisas e das escolhas. Essa frase aqui que acho que ilustra muito bem o que nós estamos falando, que é sempre que há duas coisas em que cada uma tem algum valor, uma não pode ser categoricamente mais valiosa do que a outra. Um diamante pode valer muito mais do que uma moeda de 1 centavo, mas suficientes moedas de 1 centavo valerão mais do que qualquer diamante, e por isso que trade-offs incrementais tendem a produzir melhores resultados que prioridades categóricas. Então, não há absolutamente fundamento nessa discussão que monolíticos são, no fundo, melhores do que microserviços, ou tampouco que microserviços são melhores do que monolíticos. A questão é, nós precisamos entender quais são as nuances, não apenas de negócio funcionais, mas as nuances não funcionais de um contexto onde essas duas coisas aparecem em momentos distintos do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento de software, para assim nós podermos tomar as nossas decisões arquiteturais. Ao passo que, sabendo que não é possível ter as duas no mesmo momento do tempo, nós precisamos construir arquiteturas que sejam adaptáveis, ou seja, que consigam se ajustar com o tempo com o menor impacto possível. É isso, pessoal. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Snippets e eu vejo vocês no próximo.